Agora, para quem está ouvindo, eu queria tentar puxar com vocês um exercício de descrever o que é um parangolé, porque tem quem está vendo a gente, mas tem quem está só ouvindo a gente. O que, pô, a gente está ouvindo falar parangolé, sair do lugar de observar e entrar em movimento e corpo. Vamos começar a dar esse corpo para o parangolé. Como vocês descreveriam o que é o parangolé? Uma festa do corpo. Acho que eu chutaria que é uma pintura viva que acontece nesse instante de uso do movimento. Eu vejo como uma manifestação. Parece que né, sinto como se você incorporasse, no sentido de dar corpo a algo que está dentro de você. Vejo um pouco assim. Também vejo um pouco nesse sentido, Jana. A manifestação e uma expressão também, né? Daquilo que está sendo vivido, inclusive naquele momento e naquele lugar, né? Que eu acho que ela se relaciona com o espaço e com o tempo que está presente nessa manifestação. Acho que é Eu, legal. Fiquei com desculpa. vontade de trazer uma frase dele, onde ele diz: O que eu faço é música. E que eu acho que traz bem esse lugar, né? Não é uma coisa palpável, mas é uma coisa do acontecimento, né? Eu queria puxar um pouco isso que o Júlio falou, que eu achei muito legal, né? O parangolé não é o objeto em si, é essa epifania, se quiser usar o nome, que eu entendi que vai mais ou menos pelo que a Jana falou, a Patrícia também, mas essa ideia da ação coletiva, né? Que acontece no uso do objeto, porque eu entendo também que quando ele experimenta os parangolés ali, ou vai constituindo essa linguagem, não sei se dá para dizer que é uma linguagem, né? Mas que ele está falando também de um lugar, né? De um espaço, né? De um lugar que tem outras pessoas, tem uma cena constituída, uma cena pública, né? Ou um espaço realmente compartilhado. Acho que isso também é importante a gente falar, né? Eu penso nos parangolés como esse acontecimento é muito louco, né? Porque é individual, pode estar vestindo ali alguma coisa, se expressando, mas é coletivo, né? Então, isso também, para mim, eu acho que é uma marca muito particular, sabe? Quando eu ouço falar parangolé, ou mesmo quando vi as imagens pela primeira vez, né? Santina, eu acho isso muito interessante, porque agora eu fiquei tentando imaginar, né, essa manifestação do parangolé dentro de quatro paredes, só você sozinho. Também não tem sentido, Eu, né? E isso é muito bom, porque do que o Júlio estava falando, enfim, vieram várias coisas, mas quando você falou de performance, Júlio, e o relacional, a gente aqui como arte terapeuta, eu fiquei pensando muito o quanto que a gente também às vezes não está fazendo da arte terapia uma performance, enquanto ela deveria ser mais no campo do relacional, né? Para a gente tomar esse cuidado, sabe? Mas enfim. E aí vem de novo essa questão do público e do privado, né? O quanto que também esse fazer terapêutico, esse fazer artístico se vale dentro só do campo do privado, né? é do privado e do utilitarista, eu diria, inclusive, né? Por isso que eu gosto muito de diferenciar, assim, uma coisa é você pensar numa prática terapêutica, nesse sentido dos recursos expressivos, né? Você dá uma tela para alguém e tinta e põe a pessoa para pintar. Assim, isso não tem nada a ver, né? Porque a questão é que caminho expressivo faz mais sentido para cada pessoa, né? Não é à toa que o trabalho da Nise, por exemplo, tinha quase mais de 20 oficinas, né? Espaços disponíveis, linguagens, possibilidades expressivas disponíveis. E várias fotos vão mostrar os pacientes que viviam enclausurados no jardim, né? Do lado de fora. Então, essa ideia de expressão, mas de uma expressão que vem de dentro para fora, né? De cada um. E acho que a formação dos arteterapeutas, em geral, é muito engessada nesse sentido, vira quase como um livro de receitas. E veja, isso eu acho que só revela, né, uma questão que é um desafio também, que é isso que eu acho que a gente está tentando compor aqui como alternativa, né? Como pensar em alguém que quer aproximar um paciente que está em sofrimento psíquico de uma expressão criativa e artística, sem colocá-lo nesse lugar, né? Como se eu fosse te ensinar a fazer arte, ou te dar uma orientação e você faz um desenho, ou o desenho que você faz eu vou interpretar. Quer dizer, tudo isso é muito engessado, né? Então,
Acho que essa ideia, né, de ir de dentro para fora, né? Eu gostei demais da imagem da luva também, Alan, né? Eu acho que conecta isso que a gente está falando aqui. É dentro e fora ao mesmo tempo, né? Não dá para ser também essa ideia de uma receita. Vamos expressar, estamos sem consciência, expressar. Gente, você não E expressa nada, você sentir, né? experimenta, né? E na experiência algo se revela. Isso o Jung também, o James Hillman, esses autores que falam muito de uma relação, né, muito mais romântica também, né, com o campo das imagens, renascentista, no certo sentido. Aqui estou dando um pulo lá para trás, né, gente? A gente está falando do contemporâneo, mas acho que a ideia da imagem é que a imagem é a revelação, né? O psíquico está nas revelações. É a mesma coisa que um sonhar. Ninguém programa o que vai sonhar. E tem um monte de gente, técnicas por aí, falando, como você deve se comportar no sonho, influenciar o seu sonho. É uma bobagem, né? Que aí acabou o sonho. Acabou a experiência com essa coisa que absolutamente, radicalmente é outra, né? É a alteridade, o sonho é uma alteridade. Então, será que essa experimentação artística aí me interessa muito, né? Essa ideia das artes relacionais, será que a arte-terapia podia ser pensada nessa linha, né? De alguma coisa que é um devir, que é vivido como devir, né? Como sonhar acordado, vai. A gente não sonha acordado, mas entrar nesse universo, né? Ou nesse registro, eu acho, melhor dizendo, sabe? Que é realmente da experimentação, da experiência, né? Em que o corpo vai revelar também, né? O corpo e as materialidades vão revelar coisas pra gente, né? O que me fez, inclusive, me aproximar muito desse projeto que veio de encontro até num momento que eu estava vivendo na clínica, né? Exatamente isso. Eu percebia que muitas vezes, inclusive, vinha aquilo que era a expressão, né, pela arte, vinha do paciente que eu estava atendendo, né? Era ele quem trazia. E é tão rico quando é ele que traz. Então, tinha uma pessoa que eu atendia que trouxe uma música que ele compunha, né? Não fui eu que pedi, vai lá e componha. Não, não. Aquilo veio, né, dentro do contexto terapêutico. E aí isso me fez questionar exatamente o que você está trazendo, né, dessas técnicas que têm seu valor, mas como é que a gente pode deixar que isso seja dito através da pessoa que está ali, né? Como que ela pode trazer a expressão de si, muitas vezes, dentro de um material artístico que ela escolhe, inclusive, né? Ou de um contexto que ela escolhe, né? Então, já veio desenhos, vieram imagens gráficas já, né? E se a gente fica dentro desse engessamento, acho que a gente também perde, né, muito dessa possibilidade, né, que está aí, que vem, né, através do outro, né, para nós. E a gente confunde, né? A gente confunde uma terapia mais sensível, como a gente está falando, com pedagogia. E veja, até a pedagogia você tem propostas muito mais interessantes do que essa ideia de transmissão de um conhecimento, né, que se oferece para o outro. É o contrário disso, só a gente, obviamente, pensar no Paulo Freire agora, né? Mas estava pensando, né, numa sessão de análise, você nunca vai, o analista não tem que falar, não tem que orientar nada para o paciente, né? A gente só está ali para promover um encontro, e, na verdade, para se encontrar com algo, né? Que está também nessa ideia do interrelacional, né? Espaço inter, né? Então, eu vejo tudo muito engessado, né? E muito pedagógico, sabe? Como se a gente virasse professores terapeutas, né? Parangolé. 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 Parangolé.